Olá, meu querido e minha querida, bem-vindos ao Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. O meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em Humanidades Médicas e em Estudos Literários na Universidade de Pádua, na Itália. E a essa altura do campeonato, eu espero que você já esteja convencido de que eu sou um cabra da peste, né? Afinal, esse será o nosso quinto episódio sobre o assunto. Eu falei sobre os flagelantes no episódio 22, sobre a peste em Bérgamo, do Jens Peter Jacobsen, no episódio 23, e sobre as colunas da peste no 24 e no 25, e nós falamos até da Grande Guerra Turca e no bombardeio do Partenon em Atenas. E hoje a gente continua falando sobre a peste, mas nós vamos nos enveredar por um novo caminho. Porque se nós já discutimos essa doença no século XIV e depois no século XVII, hoje nós vamos falar do século XVIII. E pela primeira vez nós vamos falar de música, e eu não vou falar desse assunto sozinho, na verdade, porque eu pedi ajuda para os universitários, chamei a cavalaria, e então Gustavo Vaz Frécia vai participar dessa discussão comigo, porque nós vamos falar dele que não gravava filme de ação, mas era um mestre da fuga, que não trabalhava para o Tinder, mas era o gênio das cantatas. Pois é, hoje as piadinhas de tiozão vão sair do controle, senhoras e senhores. Esse será um episódio bárbaro, porque nós vamos falar do nosso querido Johann Sebastian Bach. E como esse é o Literatura Viral, é claro que para tratar desse assunto a gente vai ter que falar sobre a igreja em que o Vivaldi foi enterrado, sobre a história do café desde o século X, sobre uma obra do autor do Robinson Crusoe, o nosso querido Daniel Defoe, e sobre o Grande Surto de Marsella de 1720. Bem-vindos ao episódio número 26 do Literatura Viral, senhoras e senhores, um episódio em que finalmente nós vamos falar de música. Vocês sabem que, não obstante o nome do podcast, né, Literatura Viral, a gente não fala sempre de literatura por aqui, né? Muitas vezes eu acabo discutindo só história ou falo sobre outras artes, arquitetura, pinturas, e daqui a não muito tempo nós vamos falar também de cinema e de dança e de fotografia e de histórias em quadrinhos, nós até já falamos de animes, inclusive. Então você não pede por esperar, porque aqui no Literatura Viral a gente gosta de misturar as coisas mais loucas. Essa grande mistureba não só é muito interessante, mas ela permite que a gente dialogue, né? Que várias áreas entrem em contato interdisciplinar e assim a gente constrói um tipo diferente de conhecimento. Um conhecimento que não é vertical, especializado, mas um conhecimento que é mais horizontal, mais amplo. O que não significa que ele seja diluído. Muito pelo contrário, a nossa proposta aqui é oferecer conteúdo de grande qualidade, mas de forma leve e divertida. E é por isso que, volta e meia, eu vou pedir ajuda para alguém que sabe mais. Nesse caso, a gente vai falar com um grande amigo meu, um cara que eu conheço desde que eu tenho 3 anos de idade, e eu não estou zoando. A gente foi pro Maternal 2 juntos, o Gustavo Vaz Frécia, que é doutorando da Universidade Federal de Goiás, tá? Ele segue o programa de performances culturais. Ele é músico, toca viola da gamba e é cantor, barítono, cantou em muitíssimas óperas, quase mais do que filmes que você encontra no catálogo da Netflix, tipo nesse nível. E ele é formado em música pela UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, e ele fez o mestrado dele também em música pela Universidade Federal de Goiás. Ele também ensina música de câmara na Escola de Música de Brasília. Então, assim, o currículo do Gus é uma coisa impressionante. Ele é um musicista e uma pessoa bárbara. E o bar sempre foi a grande paixão do Gustavo desde muito tempo. Eu estou muito feliz de ter ele aqui no episódio. Eu elaborei algumas perguntas para ele poder explicar para a gente quem foi o Bar,
o que o barroco significa em música e alguns elementos específicos sobre a cantata que a gente vai discutir, que talvez nós possamos argumentar é a cantata da peste do Bach. Essa não é a primeira vez que há uma participação aqui no Literatura Viral, né? E recentemente eu inaugurei um novo projeto de lives contagiantes, porque uma vez a cada 2 semanas lá no Instagram eu vou discutir com alguém o tema das doenças e das epidemias nas artes, né? E a primeira dessas lives foi feita recentemente com o André Canto, que é cineasta e dirigiu o documentário Carta para Além dos Muros, sobre o estigma do HIV e das pessoas que vivem com AIDS no Brasil hoje. Então, um documentário super bonito, super informativo. Eu recomendo ele aqui. E também recomendo que você vá ao perfil do Literatura Viral lá no Instagram e assista, tá lá na IGTV, foi um papo delicioso. E antes mesmo de a gente começar, eu já deixo avisado aqui que o Literatura Viral tem site, como vocês já devem estar sabendo, literaturaviral.com.br. E lá você sempre vai encontrar os links de inscrição para as palestras gratuitas que eu ofereço pelo mundo afora. Toda a programação das lives, nós já temos 3 lives contagiantes marcadas. Em uma delas, nós vamos falar sobre a história da morte no Ocidente. Nós vamos falar sobre as epidemias nas histórias em quadrinhos, ó que massa. E também sobre a melancolia e a depressão na música erudita. Então, há muitos temas muito interessantes e eu tive o privilégio de poder convidar pesquisadores extraordinários para entrarem nessa empreitada comigo. Então, dê uma olhada. E lembre que no site eu coloco todos os contos e as imagens que são de domínio público que eu abordo aqui no podcast. E lá você vai encontrar, portanto, a cantata número 25, que a gente vai discutir hoje, porque a gente não pôde, infelizmente, colocar os trechos das cantatas aqui no podcast, como eu adoraria ter feito. A questão é que, embora a obra do Bach seja de domínio público, as gravações claramente não são. E como eu cheguei à conclusão de que ia ser muito complicado gravar o Literatura Viral da cadeia, eu resolvi não colocar os trechos aqui porque eu não quero sarna para me coçar. Para isso já serve meu doutorado. E no site a gente consegue usar estratégias diferentes, então entre no literaturaviral.com.br, você vai ver uma aba lá que é Leia o Conto e lá dentro você pode ouvir a cantata. Mas antes de eu poder mutar o meu microfone, eu preciso dizer 2 coisas. A primeira é que nós vamos falar do Johann Sebastian Bach, mas não é o vocalista do Skid Row, tá, meus queridos? Então, não pensem no 18 and Life You Got It. Beleza? A gente tá falando do bar da peruca branca lá mesmo, que não era bem um cirurgião, mas sempre tinha um órgão na mão, né? Então é esse bar das antigas. A segunda coisa que a gente tem que discutir é o grande surto de peste de Marsella, que começou em 1720, quando uma embarcação que estava voltando de uma viagem comercial na Terra Santa e tinha parado no Chipre também, supostamente trouxe a peste para Marsella e esse surto vai durar 2 anos. Eles não sabiam isso no início, né? Mas ele vai ser um surto seríssimo, um surto que vai custar à cidade mais de 40% da sua população. Há estimativas que calculam que talvez 52 mil pessoas tenham morrido durante os 2 anos do surto de Marsella e a população era de aproximadamente 90 mil. E então existe uma discussão porque se morreram 52 mil e a população efetivamente era de 90 mil, isso dá mais do que a metade, né? Um número razoavelmente maior. Mas pelo menos 40% a gente tem certeza. E esse surto de peste não se espalhou pela França inteira, mas afetou toda a região que circunda a cidade de Marseille. Então, em Toulon, por exemplo, que é um outro porto muito importante, morreu mais de 50% da população. Nas cidades vizinhas de Aix-en-Provence e Arles, que são cidades muito famosas, muito turísticas, né? Aix-en-Provence é a cidade dos perfumes, né? A gente vê aquelas imagens dos campos de lavanda lindíssimos e tal. Se você já recebeu alguma vez um cartão postal com uma paisagem cheia de flores, é possível que seja de Aix-en-Provence. E nessas 2 cidades, 25% da população foi perdida para a peste e elas ficam em uma região que se chama Provence, Provença, né? Da onde vem poesia provençal, por exemplo, tá?
Lembra lá daquelas aulinhas de literatura portuguesa que tinha umas cantigas de amor, cantigas de escárnio e de maldizer, que eram influenciadas pela tradição de poesia provençal? Pois é, exatamente provençal dessa Provença que é a Provence. E a região contava com cerca de 400 mil habitantes, dos quais 120 mil pereceram, provavelmente. Então, é sempre complicado fazer essas estatísticas de história demográfica, mas nós estamos falando de pelo menos um quarto, talvez um terço da população, né? Então, nós discutimos nos últimos episódios recentes sobre a peste o quanto isso deve ser impactante para as mentalidades, né? O corona mata de 1 a 3%, varia um pouco de acordo com o lugar e com o acesso ao sistema de saúde. Imagina um momento em que não há sistema de saúde e a epidemia que você tem que enfrentar é uma epidemia que mata em 80% dos casos e que acaba afetando 40, 50% da população. É pesado, é muito pesado. E isso deixa, portanto, marcas profundas na mentalidade. E se deixa marca profunda na mentalidade, aparece na literatura, meus queridos. E não só na literatura, mas na música também, pelo menos é o que eu vou argumentar hoje. Bar, estou olhando para você. Só antes de falar de literatura, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que o surto de Marsella, com frequência, é citado como a última epidemia de peste que nós já vimos. E aí, eu gostaria que você pegasse agora um caderninho e uma caneta e escrevesse o que eu vou ditar agora, tá? Então, começando o ditado. Isso é uma absoluta mentira. 3 pontinhos de exclamação, tá? Porque vocês já me viram reclamar muito aqui sobre o eurocentrismo. O surto de Marseille foi o último grande surto de peste na França. Não quer dizer que não tenham ocorrido outros surtos de peste na França, porque ocorreram, só que a mortalidade foi muito menor, às vezes um pouco mais de 100 pessoas, 200 pessoas, e daí em comparação aos 120 mil, de fato não é tão significativo. Então, não só ele não foi o último surto de peste na França, como ele também não foi o último surto de peste. E aí eu fiz uma listinha aqui para vocês dos surtos de peste na Europa, para a gente pensar aí se Marseille foi o último ou não foi, né? Em 1738, portanto, passaram mal e mal 15 anos, né? Teve um grande surto de peste nos Balcãs, no que é ali a Bósnia, Sérbia, Montenegro e tal. Pelo menos 50 mil pessoas morreram. A gente está falando dos mesmos números, tá? Em 1743, 5 anos depois desse surto aqui, e cerca de 20 anos depois do surto de Marselha, entre 40 mil e 50 mil pessoas morreram na Sicília, tá? A Sicília que fica na Itália, então, até onde eu sei, a Itália fica na Europa, e até onde eu sei, 1743 é depois de 1720, mas não sei, eu posso estar errado. Além disso, em 1770 e 71, portanto 50 anos depois do surto de Marseille, teve o grande surto de peste em Moscou, em que também morreram cerca de 50 mil pessoas. Então eu selecionei surtos em que a mortandade é algo parecida. E vejam que o século nem acabou e eu já consigo dar 3 exemplos de surtos que aconteceram na Europa, para não falar de outras partes do mundo. Tá? Em 1813, a minha lista continua, 1813, 60 mil mortos na Romênia, surto de peste. Em 1910, foram 60 mil mortes na China. E eu vou repetir a data aqui para vocês, meus queridos, 1910, século 20. Vale lembrar que 6 anos antes disso, em 1904, teve um surto de peste em San Francisco. Sim, the United States of America, ladies and gentlemen. Então, sim, nós tivemos um surto de peste em São Francisco em 1904. Eu me pergunto, portanto, como pode ser que o último surto de peste tenha sido em Marsella, se ele aconteceu em vários outros lugares, também na Europa e no mundo inteiro. Na verdade, em 1850 vai começar a terceira pandemia de peste, que foi inclusive mais mortal do que a segunda, a pandemia do século XIV. Então, esse dado é um dado que é sinceramente absurdo e profundamente problemático e profundamente eurocêntrico. Na verdade, francocêntrico, galocêntrico, sei lá.
porque o último surto de Marseille não é nem sequer o último da França, quanto mais o último da Europa, quanto mais o último do mundo, longe de sê-lo. Então, a não ser que eles estejam pensando assim numa ótica meio bíblica, os últimos serão os primeiros, eu não entendo muito o que querem dizer com essa coisa toda. Até porque o último surto de peste mais recente aconteceu em Madagascar, foram 2.575 casos confirmados, só que, como sempre, a notificação é muito complexa e o número de casos confirmados sempre é razoavelmente inferior ao número de casos reais, né? Então, 2.575 casos confirmados em Madagascar em 2017. Sim, eu vou dar 5 segundos para você se recuperar dessa informação, mas sim, nós estamos falando de 3 anos atrás. Então eu me pergunto, cadê essa grande desaparecença, né? Porque essa doença que supostamente sumiu em 1720 está muito bem, obrigado, matou 8,6%, ou seja, 221 pessoas em Madagascar em 2017. A segunda coisa que eu gostaria de dizer sobre o surto de Marseille é que eu mencionei que a peste foi trazida supostamente por um barco que estava voltando da Ásia, né, da Terra Santa. No entanto, há um estudo de 2016 do Max Planck Institute, na Alemanha, que analisou material genético encontrado em vítimas da peste de 1720. O artigo se chama 18th Century Yersinia Pestis Genomes Recall the Long-Term Persistence of an Historical Plague Focus. E o que eles descobriram nesse artiguinho de nome bonito? Quando fizeram a análise do genoma encontrado nessas vítimas, que a variante da Yersinia pestis que atacou Marsella não veio da Ásia porcaria nenhuma, ela é um foco endêmico que tinha sobrevivido desde o século XIV. Eu mencionei aqui no episódio 22 como a peste está ligada não só aos ratos, mas aos roedores de modo geral. Roedores que são 40% dos mamíferos, que estão por todos os lados. E, portanto, às vezes, eles funcionam como um reservatório, que aparentemente é exatamente o que aconteceu no sul da França. Os roedores foram infectados pela peste lá no século XIV e continuaram mantendo a doença viva, passando entre eles, até 1700 e pedrada, quando finalmente, por algum motivo, o surto começou. A transmissão da peste é muito complexa, ela envolve vetores, ela envolve também transmissão via aérea, então é complicado. Fica a dica aí, escute o episódio 22, se você não ouviu, lá eu falo um pouco mais desse assunto. Mas a questão é que esse artigo do Max Planck Institute mostra pra gente mais uma faceta desse orientalismo que tantas vezes eu já mencionei aqui no podcast. Como para a cultura da época, uma coisa que não existe mais hoje, tá, pessoal? Como para eles a doença sempre vinha da Ásia, porque o Oriente é necessariamente doente, é tudo culpa da China, sempre foi. O que eles fazem quando começa o surto? Eles vão lá no porto e veem qual foi o navio que veio da Ásia? Ahá, a culpa é desses daqui. E essa culpabilização, essa demonização perdurou por 300 anos praticamente, né? De 1720 a 2016. E essa evidência do artigo é uma evidência muito sólida, que está baseada em análise genética. Então eu vou ter que lembrar aos nossos amigos de Marsella que quando você aponta um dedo, tem outros 3 que estão apontando para você, né? E agora que você já conhece o grande surto de peste de Marseille, a gente já pode falar sobre o nosso querido Daniel Defoe, o autor do Robinson Crusoe e também o autor de uma obra muito, muito interessante e que está super na moda agora, que é o A Journal of the Plague Year, o Diário do Ano da Peste, que foi publicado em 1722. Um livro sobre a peste publicado depois que a região da Provença, uma das mais importantes da França, já perdeu nos últimos 2 anos 1/3 da população. O surto não acabou quando o livro é publicado. É suspeito, né, meus queridos? Convenhamos que é suspeito. E onde há fumaça, há fogo. Porque você já me ouviu falar outras vezes aqui no podcast sobre como a literatura ocupa essa posição de preparação mental para a tragédia. É uma das funções sociais que ela tem. E é justamente por causa dessa função que, quando o Corona começou, o Saramago e o Camus e o Boccaccio voltaram a estar entre os livros mais vendidos.
porque as pessoas vão buscar algum tipo de sabedoria, algum tipo de diálogo, algum tipo de orientação nesses textos literários, textos que são ficcionais, e por causa disso ajudam talvez a gente um pouco mais a entender o impacto dessas novas dinâmicas nas nossas vidas e nas nossas realidades, que talvez a estatística, os números não ofereçam tão bem. A questão é que nós temos essa tendência a lidar com tragédias e lidar com perdas através da arte. Veja que talvez metade de toda a tradição artística trate de morte, por exemplo, né? Porque é justamente o maior dos problemas com o qual os seres humanos têm que lidar, né? Infelizmente. Seria tão bom ser imortal, né, meus queridos? Poxa, para ter uma inveja do Highlander agora. E essa busca pela literatura não é uma coisa que aconteceu só agora. Lá no episódio 15, quando a gente falou do Último Homem da Mary Shelley, eu mencionei o como essa obra é profética, porque ela foi publicada em 1826, durante a primeira pandemia de cólera, que já tinha começado há 9 anos antes, em 1817. E ela se espalhou pela Ásia inteira e causou muitas mortes, chegou a infectar a Rússia, mas o inverno russo acabou detendo a doença lá e essa pandemia de cólera não chegou à Europa. Mas ela afetou muitíssimo a Índia, que era já uma possessão inglesa, e portanto a Inglaterra teve contatos e pôde observar essa doença em ação e ter, portanto, muito medo. Os jornais na Inglaterra acompanharam a pandemia, então esse mesmo medo que existia nos momentos iniciais do corona se apresentava nessa época. E a Mary Shelley, quando ela escreve essa narrativa em que uma nova peste, uma peste azul, vem do Oriente, ela está falando do cólera. Ela não usa a palavra cólera, mas ela está certamente se preparando para a chegada dessa doença, coisa que efetivamente vai acontecer 4 anos depois. E nesse sentido, a narrativa da Mary Shelley, O Último Homem, é super profética. E a Mary Shelley já tinha um precursor, porque o que o Defoe faz com essa obra é, como diria minha avó, tal e qual. É a mesmíssima coisa. O Defoe publica esse Diário do Ano da Peste. Qual é o ano da peste? A gente discutiu agora nos episódios recentes. Ele está falando de 1665, o grande surto de peste de Londres, foi o último grande surto, tá? Houveram sim outros surtos na Inglaterra e houveram sim outras mortes de peste em Londres, mas foi o último grande surto em que uma parte significativa da população pereceu. Para ajudar, no ano seguinte a cidade ainda pegou fogo, né? Então, 1666 não estava fácil, era tipo meio 2020, assim, né? E o diário do ano da peste é um diário de fato, é um diário do ano da peste, ou seja, é um diário de 1665. Só tem um probleminha, meus queridos, porque o Defoe, se você olhar lá na Wikipédia, você vai ver que ele nasceu em 1660. Ou seja, ele tinha 5 anos de idade no momento da peste de Londres, tá? Eu não sei vocês, mas quando eu tinha 5 anos de idade, eu mal escrevia direito, né? Normalmente eu fazia o R ao contrário, o 5 também, fazia pro lado errado, sei lá por quê. Eu gostava de falar máquina ao invés de máquina e coisas do gênero. Então, poxa, ou o Defoe era um menino prodígio para produzir um diário no ano da peste, ou então ele tá de sacanagem pro nosso lado. E todo diário tem um autor, né? Mas o autor desse diário específico não é o Daniel Defoe, não é o que aparece lá na capa. O que aparece é HF, uma sigla, tá? HF em inglês, que bate com o nome de um tio do Defoe, que se chamava Henry Foe, que sim, passou pelo surto de peste em 1665 e sobreviveu, e ele era de Londres e estava lá naquele momento, etc. Então, o que o Defoe está fazendo é escrevendo esse diário e tentando induzir a gente a acreditar que esse diário foi escrito pelo tio dele. Ou seja, ele está mascarando esse texto literário de texto histórico, que ele é um texto autêntico. Ele não é baseado em fatos reais. Como muitos filmes, ele é um fato real. Pelo menos é o que o Defoe quer que a gente acredite. E como é que ele faz isso? Ele faz isso induzindo a gente a confundir ele com o tio, porque as pessoas que vão ler essa obra em 1722 têm acesso a essa informação, especialmente o Defoe sendo um autor tão produtivo e tão conhecido, tão célebre. E o personagem principal que escreve diário, esse HF,
ele também tinha a mesma profissão e morava no mesmo bairro do tio do Defoe, e existem outros elementos que em crítica literária a gente chama às vezes de efeitos de realidade, porque o narrador usa com alguma regularidade nomes de ruas de Londres, ele menciona os bairros, ele menciona às vezes até onde certas coisas aconteceram, qual era a casa em que tal coisa que ele está contando aconteceu, e ele apresenta estatísticas e menciona publicações oficiais do governo. Então ele usa toda uma série de instrumentos que os historiadores normalmente usam, os cientistas sociais normalmente usam, justamente porque essa obra é o resultado de uma pesquisa muito detalhada e muito profunda. E ela é tão bem feita que ela convenceu todo mundo até 1780, mais ou menos, de que isso realmente era, na verdade, documento histórico e não uma obra ficcional. Essa obra é muito interessante, é fascinante, é super influente. Essa é certamente uma obra a que o Camus, quando ele escreve A Peste, ele está respondendo e é certamente uma grande inspiração. Mas ela merece um episódio só para si, então a gente vai falar dela em outra ocasião, eu não vou entrar em tantos detalhes. O que importa para mim hoje é usar essa obra como um exemplo de que a literatura e a arte podem ter esse papel de imunização, de certa forma, um papel de preparação para tragédia, para catástrofe. Isso é o caso do Último Homem da Mary Shelley, isso também é o caso do Diário do Ano da Peste de Defoe, e esse é o caso da cantata 25, composta pela peruca mais querida da história da música, Johann Sebastian Bach, que se chama Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Não há nada de são no meu corpo, ou não há nada saudável no meu corpo, né? Gesund está ligado à saúde, né? Tanto que quando alguém espirra em alemão, você diz Gesundheit. Fica a dica, então, para a próxima vez que você estiver na Oktoberfest e alguém espirrar do seu lado, você pode dizer isso antes ou depois de borrifar álcool em gel na cara da pessoa, porque é possível que esse seja o futuro, né? E agora sim, eu posso dar a palavra para o Gustavo. Eu pedi para ele explicar para a gente quem é o Bar na fila do pão e por que que ele é tão apreciado, tão amado. Fala aí para a gente, Gus. Olá, ouvintes do Literatura Viral. Gostaria imensamente de agradecer o convite para participar desse podcast, que eu próprio tenho acompanhado com muita curiosidade e com muita satisfação. Queria dizer que é uma honra e uma alegria falar desse assunto que me encanta tanto, que é a música antiga, a música barroca, especialmente a música de Bach, que é desses compositores que quanto mais a gente estuda, mais a gente ouve, mais a gente toca, mais a gente canta e mais a gente retorna a eles, mais a gente percebe como eles são grandiosos e infinitos. É um universo realmente incrível e eu espero poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa paixão neste episódio. Então, quem foi o Bach? Eu não vou trazer aqui uma biografia do compositor porque eu acho que não vem ao caso, ficaria muito longo e também porque esse é um recurso que o Auro não utiliza ao longo da literatura viral. E eu concordo com ele porque muitas vezes a gente fica tão encantado pela história desses artistas, desses compositores, escritores, pintores, e a gente esquece um pouco de olhar para a obra, né? Quase como se a estética ficasse um pouco ciliar à história desses personagens. E então a gente procura provas da genialidade deles nos causos que a gente ouve. Então, por exemplo, Mozart sempre tem a história do menino prodígio, que era um virtuoso, do piano, que viajava a Europa inteira. É muito delicioso a gente saber esses pontos, mas muitas vezes a gente para neles. Então eu não vou trazer aqui uma biografia do Bach, mas eu gostaria de trazer alguns pontos que fazem a gente localizar ele no mapa e no tempo, para que a gente possa estabelecer algumas conexões. O Johann Sebastian Bach nasceu no ano de 1685, lá no finalzinho do século XVII, né, na cidade de Eisenach, no então Sacro Império Romano Germânico, que hoje a gente conhece como Alemanha. Com as lentes do hoje, depois de a gente ter ouvido séculos e séculos de música, a gente pode considerar hoje Bach um dos principais compositores da música ocidental, ou pelo menos um dos mais influentes. E eu falo isso não para estabelecer um pódio, porque eu acho que não é esse o ponto em arte, né? Quem é o primeiro colocado, quem é o segundo. Isso não é justo com muitas grandes obras que a gente ouve, mas eu digo isso porque o Bach é comprovadamente admirado e ele influenciou compositores grandíssimos como Mozart, Beethoven, Mendelssohn e tantos outros.
e a arte do Bach tem ressonâncias até mesmo na música contemporânea. E lógico que não para soar barroco como Bach, mas de alguma maneira essa influência está presente em muito da música moderna e contemporânea. Mas nem sempre o Bach foi esse grande compositor como a gente ouve falar. Em vida, por exemplo, ele não conheceu o prestígio que compositores como Georg Philipp Telemann tinha, por exemplo, que provavelmente muito menos gente ouviu falar. É como se a música do Bach fosse intrincada demais, fosse detalhada, complexa demais, até mesmo para o contexto da arte que hoje a gente conhece como barroco. A gente sabe que ele vem de uma família de músicos. Vários filhos dele também foram músicos. Ele teve 20 filhos e alguns deles foram compositores e músicos muito importantes, como por exemplo o Wilhelm Friedemann Bach, o Carl Philipp Emanuel Bach, que escreveu tratado sobre a arte de tocar teclado e trabalhava na corte do Frederico o Grande, em Potsdam. Era muito forte essa música na família Bach. A gente sabe que Johann Sebastian Bach ficou órfão muito cedo e, quando criança, como menino cantor, ele precisou ganhar a vida cantando em coros pela Alemanha. E desde muito cedo, Bach demonstrou interesse no instrumento órgão também, que é uma predileção que vai acompanhar ele ao longo de toda a vida. E o que eu acho mais curioso em toda a trajetória do Bach é como pode alguém nunca ter saído da Alemanha e ter dominado tantos estilos de músicas que vinham de outros países. Então era realmente um cara muito estudioso para entender como é que funcionava o estilo inglês, o estilo italiano, o estilo francês e, de certa maneira, usar isso em suas composições. Na música barroca existe um termo chamado les goûts réunis, que significa os gostos reunidos, que alguns compositores, de certa maneira, faziam uma média aritmética de todos esses estilos nacionais. Então isso é fascinante, a gente saber que Bach realmente era uma personalidade bastante curiosa e estudiosa. Então, o Bach foi esse compositor muito prolífico e é importante mencionar aqui também que o Bach ele escreveu em todos os gêneros da sua época. Então, ele escreveu música de câmara, ele escreveu concertos, escreveu cantatas. Então, ele escreveu em vários gêneros, exceto a ópera, o que é uma coisa bastante curiosa, porque a ópera era a maneira de como muitos compositores ganhavam a vida nesse período, né? O Handel, ele viajou pela Europa inteira, ele morou um tempo na Itália, escreveu ópera em italiano, morou um tempo na Inglaterra e escreveu ópera em inglês. O Messias mesmo a gente conhece em inglês, né? Então a gente não associa o Handel como um compositor tipicamente germânico como o Bach é. Talvez também por ser um luterano fervoroso, e o Bach escreveu muita obra vocal em alemão e sacra, né, especialmente. Mas o interessante é porque o Bach ele não tinha essa recorrência da composição dramática encenada, que é a ópera, mas de certa maneira a música dele era tão dramática e tinha tantos recursos que não fazia falta ser encenada. Então o Bach utilizou diversas formas em todos esses estilos que ele compôs, e todos esses gêneros, seja em concertos, em música de câmara, em cantatas, e com especial predileção à fuga. Foi uma coisa que o Bach desenvolveu muito bem, essa forma da fuga, e é presente em toda a obra dele. E essa engenhosidade a gente pode inteiramente relacionar à arquitetura, por exemplo. E existe inclusive uma citação, eu não vou recordar exatamente se é do Goethe ou se é do Schopenhauer, mas de que a música é a arquitetura líquida e a arquitetura é a música congelada. E isso é muito bonito, e a gente pensar isso em relação à música de Bach seria justamente essa engenhosidade de dimensões, de profundidades e dramaticidade das harmonias e dos recursos composicionais. Muito obrigado, Gus. Eu concordo plenamente com os comentários e quanta informação preciosa. Só antes de continuar, caraca, 20 filhos. Outros tempos, né, pessoal? Outros tempos, não tinha televisão, né? Poxa. E de fato, isso que foi dito serve para a gente pensar como a gente gosta de olhar para as obras literárias ou para os compositores como os clássicos, né? Parece que eles já nascem empoeirados, né? Só que esses clássicos, eles não necessariamente são envelhecidos, porque eles já foram contemporâneos em um determinado momento, né? E os comentários do Gustavo mostram pra gente como o Bach estava profundamente antenado com as coisas que eram produzidas na época dele. E vejam, meus queridos, que a gente está falando de 1600 virando para 1700.
Quer dizer, não só não tinha internet, como não tinha nem carta ainda direito. O sistema de correio só vai se desenvolver de fato no século XIX. Então, o acesso a todas essas informações é muito complicado e muito complexo e muito árduo. E, portanto, um artista como Bach, que se esforça para se exercitar em tantas modalidades diferentes, teve que ralar muito para fazer isso, né? E a gente gosta de pensar nos artistas como grandes especialistas, mas na verdade, com grande frequência, eles eram um pouco faz-tudo. A gente pode pensar no Michelangelo, por exemplo, que além de escultor e pintor, também escreveu poesia. E mesmo quando a gente pensa explicitamente em literatura, por exemplo, a mesma coisa que o Gustavo mencionou sobre o Bach, também é verdade de um Fernando Pessoa que, cara, se exercitou em todos os estilos e gêneros concebíveis. Ou então um Leopardi, também grande poeta italiano, que também produziu todo tipo de gênero poético. E eu adorei essa frase de conclusão. A música é a arquitetura líquida e a arquitetura é a música congelada. É brilhante, genial. E isso faz muito sentido para mim, especialmente para o Barroco e para uma obra que estava sendo construída enquanto Bach estava vivo e produzindo lá em Leipzig. Porque nós falamos muito do von Erlach, né? Esse grande arquiteto que, entre outras coisas, desenhou um pedaço da Pestsäule, da coluna da peste de Viena. Aqui eu dediquei 2 episódios. E nesse momento eu enfatizei como havia um diretor de teatro e produtor de óperas envolvido no desenho desse complexo arquitetônico que já mostra pra gente essa relação entre as muitas artes no barroco, essa enorme dramaticidade que eles buscam, e que também é o caso no Bach, claramente, o Gustavo já vai explicar isso pra gente. Mas o von Erlach ainda projetou um outro monumento que também é um monumento da peste e também é um monumento votivo, mas não é mais uma coluna, é uma igreja. Essa igreja é a Karlskirche, em Viena também, e que é uma igreja imensa, um grande monumento do barroco, que foi construída por ordens de Charles VI, o neto do Leopoldo I, que fugiu da peste em Viena, cerca de 20 anos antes, né? E depois mandou fazer a coluna da peste. A questão é que o neto, ao virar imperador, também teve que enfrentar um surto de peste em Viena em 1713. E também fez votos de construir o monumento quando a peste acabasse, e, portanto, em 1716 começa a construção desse projeto, que também é um projeto do von Erlach. E é um projeto monumental que cita várias outras grandes obras da arquitetura, o Pantheon em Roma, o Hagia Sophia em Constantinopla e assim por diante. Há muitas citações e, portanto, isso se parece muito com o que o Gus falou sobre o goût réuni, né? O gosto reunido. Essa grande síntese de vários estilos também é verdadeira em arquitetura, em escultura, em outras formas artísticas. Descobri hoje que também na música, não sabia. Por que eu falei dela hoje? Não só porque essa igreja é um grande símbolo do barroco, que também está ligado à peste, também está ligado à coluna da peste, mas porque o nosso querido Vivaldi, sim, Antonio Vivaldi, pam pam pararam pam pam pam, esse mesmo. Vivaldi que, ao contrário do Bach, escreveu muitíssimas óperas, né? São 46. E, embora ele tenha trabalhado a vida inteira na Itália, ele veio a falecer em Viena em 1741. Ele e o Bach eram praticamente contemporâneos. O Bach nasceu em 1685, como o Gustavo falou, o Vivaldi nasceu em 1678, então 7 anos antes. E o Vivaldi morreu em 1741 e o Bach em 1750, 9 anos depois. Então a vida deles é muito sobreposta e basicamente eles até quase viveram o mesmo tanto, inclusive. E o fato de que o Bach conhecesse a obra do Vivaldi e adaptasse ela, né, é muito interessante, mostra pra gente o quanto ele estava antenado na arte do seu tempo. E como a Karlskirche, a igreja de Carlos, né, ficou pronta em 1737, quando Vivaldi morre 4 anos depois, ele acaba sendo enterrado lá. Então esse é um monumento que sim liga grande arquitetura e grande música e a peste.
E esse grande amor pela combinação, pela fusão, pela torção e pelo uso de todas as artes sobrepostas é uma coisa muito típica do barroco, né? Então eu pedi para o Gustavo para ele fazer também comentários sobre como o barroco funciona em música, já que a gente já discutiu o barroco em escultura, o barroco em arquitetura um pouco também. Gustavo, a palavra é sua. A gente aprende em História da Arte que barroco significa pedra ou pérola irregular. E eu acho que isso é bastante apropriado para a música barroca, porque a música barroca é tudo menos regular. Se a gente pega, por exemplo, música do começo do século XVII e do começo do século XVIII, elas são muito diferentes entre si. E se a gente pega por exemplo, a música feita na corte de Luís XIV e a música de Bach tem muita coisa diferente também, muito própria do barroco francês, características do barroco italiano, algumas formas, alguns gêneros mais prediletos. Então, não existe uma música barroca. E são poucas as características que a gente poderia apontar que, por causa disso, isso é música barroca. Talvez o que seja comum a todas essas músicas barrocas seja a presença do baixo contínuo. E o que é esse baixo contínuo? O baixo contínuo ele é uma linha melódica grave em que existem cifras em cada nota ou alguns pares de notas que indicam que acorde era tocado. Então seria uma prática de acompanhamento e essas cifras elas têm uma codificação muito própria, porque de certa maneira é como existe na música popular um dó maior ou um lá menor e o músico sabe como é que toca aquilo. Essas cifras eram um amontoado de números que indicariam qual era o acorde que estava acontecendo naquele momento. E isso é uma prática bastante peculiar do barroco. E o músico que trabalha com esse acompanhamento, ele precisaria ter muitas noções de condução de vozes e harmonia no geral, dos estilos e, sobretudo, ter uma grande capacidade improvisatória. Isso é muito forte no começo do século XVII, que é quando mais ou menos a ópera surgiu. E era um esforço tremendo da Camerata Fiorentina, então em Florença, que era um grupo de estudiosos, intelectuais, que gostariam que a música tivesse uma qualidade textual tão grande quanto a qualidade musical. Então existia o que se chamava de prima pratica e seconda pratica. Prima pratica estaria mais relacionado à música polifônica da Renascença, que para esses estudiosos, muitos deles, isso sacrificaria de certa maneira a inteligibilidade do texto. E essa segunda prática estaria mais voltada para um canto acompanhado por esse baixo contínuo que eu mencionei. Então, um canto solo acompanhado por um cravo ou um alaúde seria muito mais entendido dramaticamente do que um amontoado de texturas e polifonias, vozes, cada uma cantando um texto diferente em determinado momento, às vezes textos diferentes sobrepostos também, o que era bastante comum, e isso se perdia para quem ouvia. Então, essa prática do baixo contínuo e do canto recitado são muito centrais na música barroca, especialmente a música vocal. Então, o baixo contínuo se consiste num instrumento harmônico, ou seja, teorba, alaúde, cravo, e muitas vezes essa linha grave era dobrada por um instrumento melódico grave, como por exemplo o violoncelo, a viola da gamba, ou mesmo outros como o fagote, que fazia essa cama para que o solista cantasse. E esse canto declamado que originou a ópera vai se estender por muitas décadas e vai ser importante, por exemplo, quando a gente falar de recitativo nessas cantatas. Poxa, que legal. Então, a música barroca, ela é multifacetada e heterogênea, né? Existem muitas formas, ela é muito variada e existe também uma busca de uma qualidade textual que esteja ao mesmo nível de uma qualidade musical, né? Então, isso vai ser importante para o desenvolvimento da cantata, como o Gus falou. E Gus, eu já peguei a minha colher para aproveitar que tu tá dando sopa. Então, explica pra gente aí o que que é uma cantata, por favor. Cantata é um gênero de música dramática vocal. E diferente da ópera, como eu havia mencionado antes, que ela é encenada, a cantata ela tem todos os recursos expressivos de uma ópera,
Por exemplo, vai ter um libreto, que é a narrativa dessa cantata. Ela vai ter um aparato narrativo, mas que não vai ter o recurso cênico para apoiar. Parece óbvio, né, que quando a gente fala que cantata é um gênero vocal, mas sim, é porque existia o gênero sonata e toccata também no barroco. E a cantata, assim como diversos outros gêneros em música, ele adquire significados diferentes ao longo da história da música. Então, o que eu vou falar aqui está muito mais voltado à cantata luterana que o Bach compunha. Hoje nos chegaram cerca de 200 cantatas, um pouco mais, e a gente sabe que ele compôs muito mais, pelo menos o dobro, muitas foram perdidas, infelizmente, porque a gente tem muita música muito especial dentro desses ciclos de cantatas. Mas além das cantatas litúrgicas, a gente tem algumas cantatas profanas que têm casos bastante interessantes, como por exemplo a cantata do café, que eu sugiro que se pesquise e se ouça, porque é uma cantata com um texto muito divertido que fala de uma jovem que se rendeu ao vício que era a moda do café que tinha chegado na Europa e o pai dela tenta proibir. É bastante divertido e a gente vê retoricamente como o Bach vai conduzindo esses cheiros e esse humor de uma maneira muito genial. Há algumas cantatas também que são para eventos específicos, como o casamento de alguém ou a morte de alguém. Mas a gente vai falar aqui mais voltado para as cantatas que são relacionadas à liturgia da Igreja Luterana. Como outras obras vocais, eu recomendo fortemente que se ouça As Paixões, que seria como se fosse uma cantata expandida relacionada à Paixão de Cristo. A gente tem duas grandes paixões de Bach, que são a Paixão segundo São Mateus, que tem uma proporção enorme. Ela é longa e ela foi escrita para 2 coros, 2 orquestras, e é uma narrativa bastante extensa. E um pouco menor a Paixão segundo São João. E um outro monumento que é para se ouvir por toda a vida é a Missa em Si menor. Pois é, né? A Missa em Si menor acaba sendo uma dessas obras que são a síntese de toda uma tradição artística, né? Porque o Bach terminou ela no último ano de vida, na verdade, e ele repropõe meio que uma síntese de meio que tudo que ele tinha feito até então, né? Então, obrigado por todos esses comentários fascinantes, Gus. E há várias coisas na fala do Gustavo sobre as quais a gente pode discutir, muitas coisas muito interessantes, né? Mas para começar, eu acho que é importante a gente dizer que no momento em que o Bach concluiu a missa em si menor, ele já estava praticamente cego, né? O Bach morreu cego, porque no período final da sua vida, quando Bach tinha 64 anos, ele já estava sofrendo de catarata há um bom tempo e amigos dele convencem ele a fazer uma cirurgia muito cara com um cirurgião famoso na época chamado John Taylor. E essa história é uma história fascinante ao mesmo tempo que é bizarra. E já essa combinação de palavras já é estranha, diga-se de passagem, né? Mas por que isso é peculiar? Esse cirurgião, como o nome já indica, é inglês e ele tem muitíssimo prestígio e ele conseguiu esse prestígio aparentemente de forma legítima, tendo uma formação de prática cirúrgica sólida e uma formação científica sólida para a ciência do seu tempo. Ele se especializa, no entanto, em oftalmologia e ele faz cirurgias nos olhos, inclusive cirurgia de remoção de catarata. E não só ele parecia ter uma formação legítima, como ele também produziu vários ensaios a respeito do assunto. Ele publicou várias obras sobre cirurgia dos olhos, uma delas publicada em 1727, An Account of the Mechanism of the Eye, então um relato sobre o mecanismo do olho, e ele operou em pessoas famosas no contexto cultural da época, como Edward Gibbon, que é um grande historiador, autor do Declínio e Queda do Império Romano, um texto fundamental para a história da cultura. E o John Taylor conhecia e era amigo de vários outros cirurgiões muito influentes no panorama da época, como, por exemplo, o Gottfried van Swieten, que é um dos principais médicos na corte austro-húngara. Esse personagem, o Van Swieten, é muito importante para a história da cultura. E além de ele ser um médico cirurgião muito influente, ele também era um patrono e um mecenas de música.
Ele foi o mecenas, por exemplo, de ninguém menos que Haydn, Mozart e Beethoven. Então, a capacidade do Van Swieten de encontrar grandes talentos não é brincadeira e de patrociná-los, né? A primeira sinfonia do Beethoven, de 1801, é dedicada ao Van Swieten, que nesse momento já estava no final da sua vida, ele veio a falecer em 1803, 2 anos depois dessa dedicatória. A questão é que ele não só era muito bem conectado no mundo da música, mas o Van Swieten, enquanto médico, investigou uma epidemia de vampirismo. Sim, você ouviu certo, vampiros. E é por isso que no Drácula o Van Swieten é homenageado através da figura de um outro cirurgião, um outro médico que também é holandês, assim como ele, que é o Van Helsing. O grande inimigo do Drácula é esse professor de medicina que também conhece de magia negra e ocultismo e alquimia. Então, o Van Helsing é baseada nessa figura do Van Swieten. O fato de que o John Taylor tinha o Edward Gibbon como paciente e era colega e conhecido do Van Swieten mostra pra gente o quanto ele era especial nesse contexto. Ele vai ser, inclusive, apontado como o cirurgião oftalmologista do rei Charles II, Charles II da Inglaterra naquele momento. Então, se por um lado o John Taylor contava com todas essas conexões prestigiosas, por outro lado ele era muito, muito bom de se autopromover. Ele escreve, por exemplo, em um determinado momento, em 1761, uma autobiografia que tem um título maravilhoso: A Vida e a História Extraordinária do Cavaleiro John Taylor. E vejam que a palavra que ele usa para cavaleiro é chevalier, que é um título de nobreza, que ele não tem. Então ele é muito bom de se autopromover, e nessa autobiografia ele exagera um monte os sucessos, se gaba muitíssimo de um zilhão de coisas e praticamente não menciona os insucessos, né? Praticamente ele nunca erra e sempre acerta. E quando acerta, acerta muito. O John Taylor fazia então turnês pela Europa em que ele fazia cirurgias públicas e tratava todo tipo de doença dos olhos. E esses métodos que ele usava, esse tipo de marketing, esse tipo de apelo, é muito associado ao charlatanismo, basicamente, né? No episódio 10, 11, 12, 13, eu discuti justamente como a imagem do profissional da saúde, do médico especificamente, não está tão longe da imagem de um charlatão nesse contexto histórico. Porque do ponto de vista científico, a medicina não é tão eficaz assim, na verdade. A medicina raras vezes tem algum poder de cura e com alguma frequência razoável ela acaba matando os pacientes, piorando a situação. Então, a diferença entre medicina e charlatanismo é muito tênue nesse contexto histórico e vai continuar sendo assim até a Revolução Bacteriológica em 1860. Então, a gente tem sempre que lembrar que a divisão entre o médico, o curandeiro, o benzedeiro, o charlatão são sempre tênues até o século XIX. As fronteiras aonde acaba uma coisa e aonde começa a outra são meio foscas, são meio cinzas. E o John Taylor é um ótimo símbolo disso, porque sobre uma ótica ele pode ser considerado um cirurgião refinado dentro de uma tradição científica que não é tão desenvolvida assim, ou então ele pode ser considerado um completo charlatão que cegou centenas de pessoas. E por que eu estou falando dele aqui e dizendo tudo isso? Porque em 1750 ele vai operar no Bach. O Bach que está com catarata e então ele passa por 2 procedimentos cirúrgicos na mão do John Taylor e fica cego. Esse é justamente o momento em que o Bach está trabalhando na missa em si menor que o Gustavo mencionou e que é uma obra em que ele trabalhou durante várias vezes ao longo da vida. E o Bach não vai só perder a visão, porque ele vai entrar em convalescência, ele vai ficar doente como resultado dessa cirurgia e 4 semanas depois ele vem a falecer. Então Bach morre muito provavelmente por causa de alguma complicação que esteja ligada direta ou indiretamente a essa cirurgia que deu errado e que o deixou cego. E acontece então uma coisa interessante que é mencionada por um dos biógrafos do Bach, porque
o rei da Prússia, Frederico II, expulsa um tempo depois o John Taylor da Prússia. Ele tem que ir embora. A acusação é de que ele seja um espião, mas essa era uma acusação genérica usada na época para se livrar de pessoas indesejáveis, né? E nesse caso poderia se aplicar muito bem a alguém que era visto em vários espaços sociais como um charlatão. E a expulsão dele da Prússia pode estar ligada também a essa cirurgia mal sucedida no bar. E a história não acaba por aí, essa é a coisa mais doida, porque 8 anos depois, dessa vez em Londres, o mesmo cirurgião, John Taylor, vai operar um outro grande musicista, um musicista que nós já mencionamos nesse episódio, que é o Handel. Sim, o Georg Friedrich Händel, que escreveu o Messias. Aleluia, aleluia, esse mesmo. A questão é que pouco depois da morte do Bach, em 1750, já em 51, Handel, que mora em Londres, né, na Inglaterra, como o Gustavo discutiu aqui, começa a perder a visão também por causa da catarata. A gente sabe que ele foi operado em 1752, mas não tem muita certeza por quem. A questão é que a gente sabe que ele, em 1753, já está completamente cego. E a gente sabe que o Handel e o John Taylor tiveram contato em 1758, 5 anos depois. E a gente sabe que em 1758 eles também estavam na mesma data, na mesma cidade. E, portanto, há muita discussão e uma certa especulação para saber se a operação que acabou resultando na cegueira do Handel também tenha sido operada pelo John Taylor e se ele foi operado mais para frente por esse mesmo cirurgião também. Também entre 1758 e menos de um ano depois, a saúde do Handel começa a piorar e ele falece de fato em 1759, uma década depois do Bach, praticamente. Então existe a possibilidade de que esse talvez grande cirurgião, talvez um grande charlatão, tenha cegado e causado indiretamente a morte de 2 dos maiores compositores do Barroco. Talvez ele seja um certo tipo de serial killer, sei lá. Vou até olhar do que morreu o Vivaldi se ele estava enxergando ainda, porque vai saber, né? Vejam que já não é de hoje que a gente tem que ter medo de uns serial killers por aí. Pois bem, senhoras e senhores, e se você olhar agora para a tela do seu celular, você provavelmente vai ver que nós já passamos dos 50 minutos, nós falamos por quase 1 hora e nós não chegamos nem remotamente perto do tema que a gente se propôs a discutir, que é a cantata número 25 do Bach. E o Gustavo só piorou ainda mais a situação falando dessa cantata do café do bar, tipo, what? What? Essa era a minha cabeça enquanto eu estava ouvindo o Gustavo falar, entendeu? E, portanto, eu vou ter que falar desse assunto. Como todo bom estudante de letras, eu sou viciado em café e não vai dar para perdoar, eu vou ter que falar desse assunto. Café e livro é tipo a combinação perfeita, é tipo goiabada e queijo, Romeu e Julieta, Dois Amores, pipoca e guaraná, sei lá. Pense na referência cultural que você quiser, mas não dá para perdoar, a gente vai ter que falar do assunto. Então a gente vai parar nossa discussão por aqui hoje, para que no próximo episódio você passe aquele cafezinho e escute o episódio do Literatura Viral, em que nós vamos sim falar sobre a história do café, como prometido, e as danças macabras e a fatídica cantata 25. E se você apreciou a participação do Gustavo nesse episódio, não se preocupe, porque no próximo episódio ele vai estar aqui. No próximo episódio, he will be Bach. Um abraço!